Meu nome é Frederico de Carvalho Ferreira, eu sou atualmente aluno, do programa de mestrado profissional Prof. Arts pela Universidade Federal de Uberlândia e sou formado em Educação Artística, habilitado em Artes Cênicas, sou licenciado então em Teatro. Eu me formei em março de 2007 e logo após esse período eu consegui entrar na rede estadual de ensino. Por que você escolheu a área de arte? Por que eu escolhi artes? Era uma das minhas paixões, assim, eu sempre gostei muito, eu sempre tive inclinação tanto para arte quanto para a área de saúde. E nessa oportunidade eu escolhi fazer curso de teatro, mesmo porque eu não tinha dentro das linguagens, era a linguagem que mais me chamava a atenção. E foi até interessante, porque muita gente falava assim, você gosta... Às vezes a gente comenta, na sala dos professores e tal, você gosta de arte e tal? Como foi sua experiência durante o ensino fundamental e médio? E aí eu sempre falo, péssimo, horrível. A aula que eu tinha pavor era aula de arte, porque eu não, a professora sempre trabalhava com a linguagem das visuais e eu nunca tive habilidade nenhuma. A minha professora, ela sempre propunha lá os exercícios de desenho, desenho de observação, os mosaicos, coloria aqueles papeizinhos lá, aquelas figuras prontas. Nesses eu até que me saía bem. Mas na hora de fazer desenho de observação, era sempre assim, tinha um ou dois na sala que desenhava muito bem, e logo após ela pegava, passava pelas carteiras assim, a hora que ela observava que alguém tinha uma habilidade, ela pegava aquele desenho e apresentava para todo mundo, olha, é mais ou menos assim, ó. E como eu não conseguia fazer nem perto, então eu sempre ficava lá no fundinho, nem gostava muito. Então quando chegava a professora de arte, eu pensava, poxa. Mas quando você escolheu a área de arte, você já pensava em ser professor de arte ou você escolheu por outro motivo? Pra falar a verdade, quando eu escolhi, eu nem tinha noção do que era licenciatura e bacharelado. Não sabia. Licenciado é pra dar aula, bacharel é pra atuar. Eu só escolhi porque eu gostava muito da cena. Achava bonito. Achava bacana. Foi mais por isso, assim. Depois que eu entrei que eu descobri, aqui é pra formação de professores. Eu não me assustei, não pensei, então não é isso que eu quero. Não, deixei correr. E como que foi sua primeira experiência como professor de arte? Então, eu formei em 2007, em março, quando eu consegui uma vaga na rede estadual, numa escola da rede estadual de ensino, e trabalhei de quinto ao nono, uma coisa assim. Na verdade não era de quinto ao nono, quinto ao oitavo, aliás. Naquela época não tinha nono ainda. Mas era algumas turmas que eu tinha umas 5 aulas nessa escola. E foi uma experiência pavorosa, porque os meninos começavam a fazer bagunça, brincavam demais, ficava aquele caos, aquela desorganização total na sala de aula. E em alguns momentos, que eram os momentos mais terríveis, a bagunça, o caos era tanto que a supervisora, ela passava na porta da sala e entrava, nem batia. Ela já entrava direto na sala e gritava com os meninos e comigo. Eu achava aquilo um absurdo e pensava, gente, será que a realidade de um professor é essa? Viver nessa situação? E isso me assustou muito. Como na época eu já tinha uma formação no curso técnico de enfermagem, e por conta também do salário, que era quase a mesma coisa,
E levando em conta também a quantidade de exercícios, quantidade de estudo que eu tinha que realizar extra classe, né, para poder desenvolver uma aula bacana, eu resolvi deixar de lado. Mesmo na época eu tinha 22 anos, 23 anos, eu não tinha maturidade para encarar aquela situação, e também eu acredito que durante a minha formação eu não tive recursos, né, o bastante para me preparar para enfrentar, né, por mais que no curso tenha as práticas de ensino, mas naquele período do curso, né, naquele período que eu realizei o curso de artes cênicas, eu acho que foi muito superficial. Eu não conseguia estar à frente de uma sala e entender, compreender quais eram as dificuldades que o professor tinha. Outra questão muito importante, quando toca nesse ponto, é falar sobre que naquela época quase não tinha professores de teatro, especificamente, dentro da rede municipal e estadual de ensino. Então, a gente não assistia aulas de visuais. E chegar com uma proposta nova nesses lugares? Então, chegar com essa proposta de, né, afastar as carteiras, deixar que o aluno, né, não cumpra aqueles, né, não fique somente desenhando lá naquelas figuras geométricas, né, trabalhando as cores primárias, levar o aluno para fora da sala de aula, né, que muitas vezes é visto como uma falta de planejamento, é visto, o professor de teatro coloca os meninos para ensaiar uma peça, porque assim ele se vê livre. É mais ou menos isso que a escola pensa, que os gestores pensam. Levou um menino pro quiosque, né, o menino fica livre, O né, fato... fica mais parecendo recreação do que aula de teatro. Eles têm essa visão. Fala um pouquinho do caos e do que você... Então, essa questão do de caos... instaurar o caos dentro da sala, essa questão do caos... da aprendizagem. Né, uma coisa que a gente tem discutido bastante, né, que eu vejo, né, que eu leio sobre a realidade das aulas de teatro, não só no município de Uberlândia, mas também em outros municípios, que essa questão de que as pessoas, os professores, né, a comunidade escolar como um todo, enxerga somente o caos, né, somente a bagunça. E tem uma questão que é levantada sempre, existe aprendizagem numa situação caótica? Existe? É uma pergunta que eu me faço diariamente como professor. Por quê? Primeiramente, eu acredito que o caos é importante, sim. Eu acredito que a situação que a gente vive, né, essa formatação do ser humano, de uma escola como preparatória para um bom emprego, uma escola que ensine as pessoas a se portarem, né, a se socializarem, a viver em sociedade, e que para isso a gente tem que, né, o aluno ele tem que se dispor da sua própria individualidade. Então, eu não acredito muito nessa vertente. Eu acho que realmente as pessoas têm que trabalhar essa individualidade. E que muitas das vezes a escola, né, e principalmente as aulas de arte, elas estão nesse lugar, nesse momento de que o aluno ele está livre. E ali ele pode criar, ali ele pode brincar, ali ele pode ser ele não precisa estar sentado numa cadeira, né, em fila indiana, olhando para a nuca do outro, e como se fosse uma escola militar, né, porque muitas das vezes, quando a gente chega na escola, que legal, vai dar aula de teatro, bacana, né, tem esse ano mesmo, né, de 2015, no primeiro semestre, eu cheguei na sala, numa escola, né, na rede municipal de ensino, e essa escola existe há uns 15 anos, e nunca teve professor de teatro. Quando eu
falei sobre as linguagens artísticas, falei que a minha linguagem era o teatro. Uma criança lá no fundo olhou pra mim e falou assim: nossa, professor, que legal, teatro. Aí ele pensou um pouco, voltou assim pra mim e falou: mas como que desenha teatro? É mais ou menos isso que a escola pensa, né? E que a escola age. Ela acredita que fazer teatro é ter uma sala com as cadeiras enfileiradas, sem barulho, sem bagunça, sem música, sem nada. É um trabalho individual que você faz ali, olhando para sua carteira. Da mesma forma que você faz desenvolve uma equação de matemática, né, faz uma leitura e interpretação de texto e responde. É mais ou menos assim. E aí, o que acontece? Voltando nessa questão do caos, eu acredito sim que o caos é importante enquanto momento de explosão, de abertura. Tem um autor que ele fala assim, que antes de construir é necessário desconstruir toda e qualquer forma. Eu não sei se é o Izinga que fala sobre isso, lá no Homo Ludens. E eu acho que para desconstruir essa forma, é necessário sim essa explosão. É claro que essa explosão não pode durar o ano inteiro, né? A gente não pode ficar, né? Mesmo porque a gente, é claro que a compartimentação das aulas, né? Aquela questão de 50 minutos por turma, essa correria, a parte burocrática que acaba, né? Faz chamada, faz isso, faz aquilo, acaba quebrando um pouco, né? Mas tem coisas que a gente quer desenvolver, tem projetos que a gente quer desenvolver dentro da instituição escolar, e que se a gente ficar só no caos, eu acho que não acontece, realmente. Mas acredito sim que ele é importante, até um certo momento. Só que o que acontece? Nesse momento que o caos está instaurado na sala de aula, a gente sofre Retaliação. diversas retaliações, muita retaliação. Porque você está numa sala de aula, passa um professor, passa o diretor, e já te olha de uma forma que já te dá um frio na espinha. Você fala, opa, né? É na sala dos professores que a hora que você entra, a professora de história, né? Aquela que fica sentada lá na carteira, falando para os meninos lerem o capítulo tal e responderem as questões. A hora que você entra na sala dos professores, ela já te olha e fala assim: ah, foi boa a sua aula hoje, hein? Tava tão divertido lá, parecia uma festa. É mais ou menos isso. E aí você pensa... E como que você responde? Ou você não responde? Depende do meu estado de espírito. Às vezes, eu falo, tava bacana mesmo, tava muito divertido. Né? Algum dia, se a senhora não tiver nada pra fazer, estiver desocupada, a senhora pode ir lá. Em outros momentos, eu prefiro me resguardar para não ser ríspido. Porque... Eu acho que o lugar do professor de arte é mais ou menos esse lugar, né, da solidão, né, uma solidão dentro da escola. Aquilo que as pessoas tentam prender, você é a válvula de escape. E tem um ponto positivo e tem um ponto negativo, né? Falando de forma negativa dessa válvula de escape, tem umas questões assim, não tem nada pra fazer, né? Os alunos estão muito... eles estão copiando muito, estão muito tensos, não sei o quê. Vai lá e dar uma aula legal. Aí tem essa questão da parte negativa, menosprezando e achando que a gente é tipo animador de festa. Quando eu entrei no mestrado, porque eu dei aula em 2007, depois fiquei, né, desisti, minha experiência em 2007 foi péssima, foi horrível, eu saí da escola chorando, eu chegava em casa, eu não conseguia pensar o que eu poderia fazer para aquelas crianças, como que eu poderia agir, de que forma que eu teria que agir. Aí eu fiquei 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 fora da escola. Que eu falei, isso não é pra mim, eu não consigo. Até que chegou num ponto que eu falei, olha, eu vou tentar de novo. Eu acho que eu posso tentar de novo.
E aí, em 2013 eu voltei para a escola. Eu voltei para a escola no primeiro semestre de 2014 eu voltei para a escola. Peguei aula na rede estadual, aquelas aulas, né, bem pingadinha mesmo, 3, 4, 5 aulas. E tava naquela mesma questão. O que eu ensino? O que é possível ensinar de teatro em 50 minutos, uma vez por semana, dentro de uma instituição que te enxerga como animador de festa, como decorador das festas, das datas comemorativas, e ficava nisso. E aí surgiu a oportunidade do mestrado, eu entrei no mestrado, e entrei pensando assim, nossa, agora no mestrado eu vou aprender a dar aula. Tipo, vou chegar lá, eles vão me dar uma metodologia de ensino, né, com exercícios prontos e não sei o quê. E a partir disso eu já vou ter minhas aulas e vou ser um grande professor. Não aconteceu. Eu comecei a entender que, na verdade, o mestrado ia servir para eu poder repensar a minha própria metodologia, descobrir a minha própria metodologia. Eu falei, tá, vou descobrir minha própria metodologia. Mas eu vou me alimentar onde? Porque eu achei que o mestrado fosse esse alimento nessa questão operacional. Até que uma das minhas grandes paixões sempre foi a arte do palhaço. Eu participei muito tempo do grupo de pesquisa, né, Pediatras do Riso, que faz visitas semanais no Hospital de Clínicas aqui da universidade. Participava na época da faculdade, participava de alguns grupos de teatro infanto juvenil, entre outros grupos. E pensei, eu acho que então talvez seja esse o lugar para eu me realimentar, né? Recarregar minhas baterias, né? Tocar. Como se é uma questão tão complicada de falar. Como que eu vou tocar e desenvolver a minha criatividade para lidar com as situações dentro da sala de aula e desenvolver um trabalho dentro, né, em teatro que reflita tanto as necessidades dessas crianças, né, desses adolescentes, quanto também a minha necessidade e o meu prazer, né, porque eu acho que o prazer tem que estar aliado, tem que ser um aliado. E aí foi nesse ponto que eu retornei então às minhas atividades artísticas extra classe. Eu voltei para o meu trabalho de palhaço, né? Hoje eu participo do núcleo de pesquisa em palhaçaria, né? O NUPEPA, da Trupe de Truões. Retornei para o Pediatras, né? Do Riso, e consegui, a partir, né, desse momento do mestrado, que fala sobre essa questão de repensar a sua própria metodologia. Qual é a forma que eu trabalho com essas crianças? Somado ao trabalho que eu desenvolvo, tanto no hospital, quanto dentro do grupo, né, do núcleo de pesquisa, isso me trouxe isso realimentou essa criatividade e esse potencial artístico. E aí hoje eu vejo as aulas de uma outra forma, né? As crianças só vão se interessar se eu me interesso, as crianças só vão sentir prazer se eu sinto. O que é que me dá prazer, o que é que eu gosto de fazer dentro do teatro, quais são as possibilidades, né, que eu posso fazer dentro do teatro naquela formatação de 50 minutos, que eu posso trabalhar com eles. Esse foi o ponto, ponto fundamental para esse início de repensar a minha prática pedagógica. Então, hoje, né, eu acho muito, muito complicado um professor de arte, né, de teatro,
que não tem uma prática artística associada à sua prática pedagógica. Porque senão a gente vai cair lá naquela professora de história que está sentada na sua carteira pedindo para os meninos lerem. Ou então, hoje, né, com a inclusão das tecnologias, das novas tecnologias, ficar passando slide. Qual a importância do ensino de arte na educação básica? Eu me questiono sempre. Eu acredito sim que é importante. Às vezes eu não sei dizer como que isso... Esse fato de eu não saber dizer, tendo em vista a função da escola. Qual que é a função da escola? Para que serve a escola? A escola serve para preparar uma pessoa para o mercado de trabalho, né? Quais são as profissões, né, que os pais sonham, né, para os seus filhos, que os filhos já vão crescendo imbuídos desse desejo. É se tornar um médico, se tornar um engenheiro, se tornar um advogado. Dentro dessas funções, em que momento que entra a arte? O que é que a arte vai facilitar, vai agregar, vai somar ou não dentro do percurso que esse aluno está desenvolvendo, né, que esse aluno está caminhando? Muita gente fala assim, nenhuma. A arte não vai... Né, ele precisa estudar o quê? Português, matemática, geografia, ciências. Porque é preciso dessas disciplinas para ele poder ter uma base, né, que dê suporte para prestar um Enem, para prestar um vestibular, ou qualquer tipo de processo seletivo, né, de entrada na graduação. As pessoas geralmente pensam por aí. E a gente que é da arte, né, dessa área, seja artes visuais, seja dança, seja música, seja teatro, a gente tem uma visão que vai muito além disso. A minha, particularmente, é baseada na questão da humanidade. Eu acredito que desenvolver o senso crítico, reflexivo, né? O senso reflexivo, desenvolver a sensibilidade estética, né, das pessoas é extremamente importante para todas as áreas. É extremamente importante para qualquer tipo de caminho que esse educando vai trilhar. Talvez ele não vai usar o que ele aprendeu para conseguir um título de medicina, para conseguir um título de direito, um título de engenharia, mas com que ele pode aprender, né, a partir do momento que ele se conhece, que ele conhece as suas potencialidades, né, que ele aprende a respeitar a sua individualidade e a do outro, ele vai ser um profissional melhor em qualquer área. Porque as pessoas estão muito ligadas nessa questão do currículo, né? E dessa questão assim, para ele passar no vestibular, ele tem que desenvolver a equação de segundo grau de não sei o que, tem que saber quais são todos os elementos que estão na tabela periódica, tem que saber quais são as capitais do mundo inteiro, tem que saber isso. Né, o dia a dia de um professor de teatro dentro da instituição. Como que é? Gente, tem uma coisa que é assim, às vezes a gente também se coloca, né, quando eu falo dessa questão da solidão dentro da instituição, a gente se coloca também como o último da fila.
E que, na verdade, no compartilhamento de experiências dentro, né, da instituição, seja nos módulos, né, com a supervisão, com a coordenação pedagógica, seja nas reuniões, na sala de professores, a gente também vê que outros professores de outras áreas também sofrem os mesmos problemas que a gente sofre. Né, eles também têm aula, tem dias que as coisas não funcionam, tem dias que as coisas funcionam demais. Agora, se eu fosse estabelecer uma proporção do dia que funciona pro dia que não funciona, é difícil. Tipo, a maioria das vezes não funciona. Não funciona mesmo. Né? Às vezes você chega com aquela proposta, você monta um som, você arruma a sala, né? Aquilo que já demora um tempo para colocar os meninos dentro da sala de aula. A hora que você consegue estabelecer aquele momento, você tem 20 minutos, e naqueles 20 minutos, ou os meninos acabaram de chegar do recreio, ou eles estão preocupados para ir para a educação física, ou eles já tá no último horário e eles estão querendo ir embora, ou às vezes acontece alguma outra coisa dentro da instituição que aquilo não dá certo. Né? Eu sempre saio da escola, nesses dias que as coisas não dão certo, com uma sensação de impotência. Quando você pensa assim, gente, eu tava tudo tão bonito aqui no plano das ideias, né? Eu me preparei, me planejei, levei vários recursos, né, para que aquilo desse certo, e aquilo não vingou. É uma sensação péssima. Se hoje eu tivesse noção dessa sensação, eu acho que eu teria sido um aluno melhor. Né? Na minha época do ensino fundamental, do ensino médio, porque é muito... Eu acho que é como um profissional da área de saúde, né? Um médico que acabou de fazer uma cirurgia e a cirurgia não deu certo. O professor é mais ou menos assim. Você faz várias cirurgias todos os dias. Só que não dá certo. Né? É uma sensação de morte. Eu acho que a gente vai morrendo mesmo, a cada dia, com essa questão. Mas quando as coisas acontecem, aí elas acontecem. E aí é uma energia e é uma loucura. E você sai de lá com a alma lavada. Você sai de lá se sentindo importante. Como se você tivesse realmente feito a diferença na vida do outro e na sua vida, sabe? Aquela questão lá né, que a gente aprende, se faz, né, se for bom pra mim, se for prazeroso pra mim, vai ser prazeroso pra você. É uma coisa assim, chega a ser um grande orgasmo mesmo, quando as coisas funcionam.